tá bom? Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. Irmão Salmo. Sírio, Sim. Aproveitando que ainda tenho ocasião de falar contigo, eu pergunto se é o irmão quem teria que autorizar o compartilhamento de tela. A Elisângela vai fazer essa mudança para o irmão agora. Tá bom? Joia. Ela vai colocar o Habilitado, irmão por aqui. favor. Tá, ela vai compartilhar com o irmão agora. Excelente. Bem, boa noite a todos. Uma satisfação reencontrá-los aqui nessa noite. Hoje, 17 de novembro, né? Eu estava pensando aqui o quanto é extraordinário o que está acontecendo. A gente se acostuma com as coisas, né? E deixa de pensar no quanto é extraordinário que estejamos aqui juntos, olhando uns para os outros, ouvindo uns aos outros, pessoas que estão em Campo Grande, a avó, Raquel, Elísio, pessoas que estão em Turiaçu, pessoas que estão em Ituiutaba, talvez tenha alguém de outros lugares aqui com a gente. Petrópolis, olha aí. Carlinhos, irmão Salmo, só um minutinho. Pois Carlinhos, não? já joguei você para anfitrião. Coloca o irmão Salmo como co-anfitrião, por favor, que eu não consigo aqui. Torna ele co-anfitrião, né? Isso. Já está. Ok, Ótimo. aí, Obrigado, irmão Salmo? Elisângela. Não há de quê. Deus abençoe. É algo extraordinário, como eu vinha dizendo, né? Estarmos juntos aqui. E, para mim, é uma alegria ainda maior hoje, né? Ter a ocasião de falar e ver a minha avó aqui, aniversário dela, dia 17 de novembro. E eu quero deixar contigo, vó, como é nosso costume, uma passagem da palavra de Deus no seu aniversário, 1 Pedro capítulo 4, versículos 8 a 10. Diz assim a palavra de Deus: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. É a tua cara, vó, esses versículos aqui. Eu olho para eles e te vejo, e quero dar meu testemunho, que não foi uma ou duas vezes, foram várias vezes ao longo da vida que a multiforme graça de Deus me alcançou por meio da tua boa administração dos dons que Deus tem dado à senhora. Graças ao teu empenho em ser hospitaleira, que muitas vezes eu pude ter boa comida, ser muito bem tratado, né, na sua casa, né? Acomodações das melhores possíveis, tratamento, coisa de vó, sabe? Coisa rica mesmo. E não tenho dúvida que o teu amor tem coberto, inclusive em relação a mim, pecados, né? E eu dou graças a Deus porque Ele tem usado a senhora, tem feito da senhora um instrumento para a edificação de vidas, fortalecimento espiritual dos irmãos, salvação daqueles que ainda não creem, bênção para todos nós. Então, deixo essa passagem com a senhora nesta ocasião, renovando aqui os votos de um feliz aniversário, mesmo em meio às dificuldades do momento presente, que o Senhor possa conservá-la em felicidade. Bem, estou habilitado e eu queria pedir mais uma providência para os irmãos, para o bom andamento, né, do nosso estudo nessa noite. Eu vou fazer uma breve recapitulação e, enquanto eu faço essa breve recapitulação, eu peço que os irmãos marquem o último capítulo de cada um dos evangelhos. Põe aí uma marcação no último capítulo de Mateus, no último de Marcos, no último de Lucas, no último de João, porque nós vamos fazer uma leitura comparada dos evangelhos nessa noite e o tempo vai ser uma variável importante. Então, se os irmãos chegarem rápido a cada um desses capítulos, a gente vai
poder avançar bem e com proveito, né? Estamos estudando, como os irmãos sabem, sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E um dos objetivos desta série é que nós estejamos habilitados para desempenhar bem, cumprir bem o dever que Deus coloca sobre nós em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que é o dever de estarmos preparados para responder a quem quer que seja que nos peça a razão da nossa esperança. E para tanto, nós estamos considerando as razões que temos para crer na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, porque é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo o principal fundamento da nossa esperança, conforme 1 Pedro 1, versículo 3. E nós estamos olhando para 1 Coríntios, capítulo 15, que será o nosso ponto de partida, já pode abrir a Bíblia lá, novamente nós vamos partir dele, e estamos buscando enxergar aqui, nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 15, 4 razões que temos aqui para crer na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A primeira dela nós já vimos, é que o Paulo arrisca tudo pela ressurreição. O Paulo, como testemunha da ressurreição, tem uma postura coerente com a efetiva ocorrência da ressurreição. Ele arrisca tudo pela ressurreição. 1 Coríntios 15, versículos 14 e 17, são os versículos que nos levam a entender isso. Vimos também, em segundo lugar, que nós podemos crer na ressurreição do Senhor Jesus Cristo porque ela aconteceu segundo as Escrituras. Ela foi predita no Antigo Testamento, e o Antigo Testamento é a palavra de Deus, um Deus que não pode mentir, um Deus que é fiel. Então, a ressurreição não tinha como não acontecer, e ela aconteceu. Ela ocorreu segundo as Escrituras. É o que nos dizem os versículos 3 e 4 de 1 Coríntios, capítulo 15. E hoje nós vamos ver aí nos versículos 5 a 8, a terceira razão que temos para crer na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que é o fato de ele ter aparecido ressurreto a muita gente. Você não 1 Coríntios 15, de 5 a 8. Vamos então ler esses versículos? 1 Coríntios 15, de 5 a 8. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Alguns, porém, já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Eu gostaria de começar a nossa reflexão nessa noite fazendo algumas observações contextuais sobre a ressurreição, sobre o ambiente em que a ressurreição é narrada, o ambiente social, o ambiente religioso, em certa medida, e principalmente social. O nosso ponto de partida nessa jornada de hoje é Mateus capítulo 28. Eu gostaria de destacar, em primeiro lugar, com os irmãos, que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ela tem no seu relato, que está contido na Bíblia, uma controvérsia. A própria Bíblia narra que surgiu uma controvérsia no contexto da ressurreição do Senhor Jesus, que é a controvérsia acerca do desaparecimento do corpo dele. O que é uma controvérsia? Uma controvérsia, ela existe quando pessoas pensam diferente sobre o mesmo assunto. Algo incontroverso é aquilo que todo mundo aceita como sendo o que aconteceu. Por exemplo,
É incontroverso que o túmulo do Senhor Jesus Cristo, no domingo de manhã, estava vazio. Mas é controversa, aqui, de acordo com Mateus capítulo 28, a causa de o túmulo estar vazio. Vamos ver, então, o que nós temos aí em Mateus capítulo 28, versículos... Começando aí do versículo 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! Elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Versículo 11. Indo elas fazer o quê? Fazer aquilo que foi pedido a elas pelo Senhor Jesus Cristo. Elas foram anunciar que ele tinha ressuscitado. Indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Perceba, o texto que nós lemos, ele nos informa que surgiu uma controvérsia sobre o desaparecimento do corpo do Senhor Jesus Cristo. Era incontroverso que o túmulo estava vazio. Mas por que o túmulo estava vazio? As mulheres estavam dizendo, como nós vimos, elas foram anunciar e fizeram isso. Os versículos 16 e 17 nos contam que elas fizeram isso, porque os discípulos estão reunidos onde Jesus tinha determinado a eles que fossem. E os versículos 11 até 15, especialmente o 13, nos diz que tinha outra versão dos fatos. A versão que passou a ser contada pelos guardas. Enquanto as mulheres narravam que o desaparecimento do corpo do Senhor Jesus Cristo se devia à ressurreição, os guardas estavam narrando que o desaparecimento do corpo dele era devido a um roubo. E essa versão deles foi aceita pelos judeus, conforme nos diz o versículo 15. O Mateus está escrevendo o seu evangelho aproximadamente 60 anos, ou melhor, aproximadamente 30, 40 anos depois da ressurreição. Ele escreve por volta do ano 60 depois de Cristo, talvez 70. Essa versão dos judeus, essa versão dos guardas que foi contada aos judeus, melhor dizendo, ela ganhou fôlego, né? Ela se espalhou. Mas qual das duas versões é mais coerente com o texto bíblico? Qual das duas é mais forte? É mais consistente em si mesma e tem maior amparo nos fatos, nas narrativas que estão nas Escrituras? As evidências que as Escrituras nos dão, elas dão suporte a qual dessas duas versões?
Qual delas é mais forte, portanto? É a nossa pergunta. O primeiro ponto que é importante a gente considerar para responder a essa pergunta, qual das duas é mais forte, é a qualidade do testemunho. As testemunhas da ressurreição, elas estão dando o seu testemunho com base naquilo que elas viram e ouviram. Isso fica bem evidente em Atos capítulo 4. Vamos lá, abre lá no finalzinho do livro de João, já entra em Atos, capítulo 4. A gente encontra aí, em Atos capítulo 4, nos versículos 10, 19 e 20, o seguinte: tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Para que a gente entenda esse versículo, é importante que nós lembremos qual é o contexto em que ele acontece, né? No capítulo 3, nós temos a narrativa de uma cura feita no nome do Senhor Jesus Cristo. Quem foi curado era um homem, não era um menino, ok? O texto nos diz que era um homem. Volta lá em Atos capítulo 3, versículo 2. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. A palavra homem aqui, no versículo 2, é usada também para dizer que não era só uma pessoa do sexo masculino, mas era um homem, um adulto, e não um menino. Lá em Atos capítulo 4, voltando lá para o capítulo 4, no versículo 22, nós temos a informação de que esse homem, ao tempo em que foi curado, ele tinha mais de 40 anos. Esse homem foi curado, era bem conhecido na cidade. Pense, vamos considerar que ele tenha sido colocado à porta do templo apenas como homem, depois de estar com o desenvolvimento físico, pelo qual alguém pode ser chamado de homem, já com seus 18, 20 anos. Dos 20 anos até os 40, ele ficou pelo menos 20 anos lá, pedindo esmola na porta do templo. Ele era bem conhecido. As pessoas não tiveram dúvida de que ele, que foi curado, era aquele que estava na porta do templo pedindo esmola. Não havia dúvida nenhuma. Isso fica bem claro aí ao longo do texto, do versículo, por exemplo, no capítulo 4, a partir do versículo 16. O problema que se colocou para as autoridades religiosas aqui decorre do fato de que esse homem era bem conhecido. Não havia dúvida de que ele tinha sido curado. Veja aí, Atos capítulo 4, versículo 16. Que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Então, perceba, os discípulos curaram um aleijado de nascença, isso causou um alvoroço na cidade, todo mundo ficou espantado com o que tinha acontecido, era certeza que era o aleijado, né? Ninguém tinha dúvida. E as autoridades religiosas se veem nesse problema. O que nós vamos fazer com esses caras agora? Então, eles resolvem. Nos diz lá o começo do capítulo 4, no versículo 3, que eles prenderam os discípulos. Eles prenderam, colocam eles na cadeia, e enquanto eles estão presos, eles tentam abafar o caso, né? Retiram de circulação aqueles que poderiam explicar o que tinha acontecido. E enquanto eles estão presos, eles tentam, como nós vimos nos versículos 16 a 17, ver o que eles vão fazer com os discípulos.
Mas eles se veem apertados, porque eles não podem negar o que aconteceu. Eles não têm como negar a cura que foi realizada no nome do Senhor Jesus Cristo. E esses que estão lá, agora com esse problema para resolver, são as mesmas pessoas que mandaram o Senhor Jesus Cristo para a cruz. É importante que isso esteja na memória dos irmãos. Olha lá, o capítulo 4, versículo 6. Quem eram aqueles que estavam lá? O 5 nos ajuda. 4 e 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. O sumo sacerdote Anás é o mesmo que foi responsável pela crucificação do Senhor Jesus Cristo. Então, os discípulos Pedro e João estão presos, estão no cárcere. Nesse contexto, estão nas mãos daqueles que podem encaminhá-los para a crucificação, como também haviam encaminhado o Senhor Jesus Cristo, tinham meios de fazer isso, e dão a eles a seguinte, como eles não podiam fazer mais nada, já que não podiam negar a ressurreição, dão a eles a seguinte ordem, versículos 17 e 18. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de vós ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Um pouco adiante, aí no capítulo 5, versículos 30, até o versículo 32, eles repetem que são testemunhas dos fatos que estão narrando. O Deus de nossos pais, ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos. E bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Ora, nós somos testemunhas desses fatos. Quem é testemunha? Você chega lá na sala do juízo, vai prestar um depoimento, o juiz colhe o seu termo de compromisso, você pede a ele, ou melhor, ele pede a você que diga apenas a verdade, nada mais do que a verdade, você assume o compromisso legal, está lá na condição de testemunha. Uma das primeiras perguntas que o juiz faz é: como você soube dos fatos? Você viu? Você ouviu? Ou você está aqui porque alguém te contou? A condição de testemunha é essa, de ter visto e ter ouvido. E é nessa condição que as testemunhas da ressurreição falam acerca da ressurreição. Esta é, então, a qualidade das testemunhas da ressurreição. Qual é a qualidade das testemunhas do roubo? As testemunhas do roubo diziam que o corpo do Senhor Jesus Cristo tinha sido roubado pelos seus discípulos, como nós vimos em Mateus, capítulo 28, versículo 13. Mas elas diziam isto sem que tivessem visto ou ouvido o suposto roubo. Como nós sabemos que elas não tinham visto nem ouvido? É uma pergunta. Como que, eu gostaria que alguém respondesse, como que a gente chega a essa conclusão de que os guardas estavam falando daquilo que eles não tinham visto nem ouvido, de acordo com a narrativa deles? Porque não aconteceu o roubo. Sem dúvida, não aconteceu um roubo.
Mas eles estão na qualidade de testemunhas dizendo, aconteceu um roubo. Só que a versão deles é frágil. Por quê? Porque a própria versão deles nos diz que eles não viram nem ouviram o roubo. Como nós sabemos disso? Nós sabemos disso porque o versículo 13 nos conta que os principais sacerdotes, os anciãos com os quais eles se aconselharam, disseram para eles que divulgassem o seguinte: os discípulos de Jesus vieram e roubaram o corpo enquanto dormíamos. Quem está dormindo não vê nem ouve o que está acontecendo. Então, perceba, há uma grande distinção aqui quanto à qualidade do testemunho que era dado. A versão em favor do roubo do corpo era frágil em si mesma e não correspondia à realidade, como a mamãe já destacou, porque não aconteceu um roubo. Outro aspecto que é importante, além da qualidade do testemunho, é nós considerarmos a quantidade do testemunho. Aqui nós vamos colocar em questão o número de relatos das aparições do Senhor Jesus Cristo com o estado do túmulo. A versão da ressurreição, ela tem força porque há muitos relatos de aparições e eles são acompanhados de um túmulo vazio. Uma das matérias que me divertiam, que eu gostei muito no segundo grau, foi análise combinatória, ou combinação. Nós vamos fazer um exercício parecido agora. Nós vamos pegar essas duas variáveis, número de relatos e estado do túmulo, e combiná-las. Pense comigo, se houvessem poucos relatos das aparições, poucos relatos da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e um túmulo intacto, qual seria a consequência? Um túmulo fechadinho, selado como foi selado, a consequência seria que ninguém levaria a sério a ressurreição. Né? Nem os judeus, nem os gentios. Os judeus tinham até razão para aceitar que o Messias iria ressuscitar, porque nós vimos que isso está prenunciado, está profetizado no Antigo Testamento. Mas para os judeus, Jesus Cristo não é o Messias, ele é um criminoso. Então eles não iriam dar bola para essa versão. Os gentios também não iriam, porque como nós sabemos, já consideramos, no mundo greco-romano, a ressurreição do corpo não era algo desejado. O corpo para os romanos, para os gregos, era perecível. E eles nem queriam que isso fosse diferente. O corpo era um obstáculo para a alma. Então, eles não iam dar bola se o cenário fosse poucos relatos e um túmulo intacto. Outra combinação, poucos relatos e um túmulo vazio. O que nós teríamos? Nós teríamos o cenário que os anciãos tentaram divulgar. Nós teríamos a ocasião de as pessoas suspeitarem de um roubo. Se fossem poucos relatos e um túmulo vazio, as pessoas não iriam pensar em ressurreição, mas iriam suspeitar de um roubo. Então, os anciãos, enquanto ainda havia poucas testemunhas da ressurreição, eles tentaram emplacar essa versão dos fatos. Foi um roubo. Porque é o que as pessoas iriam pensar se fosse esse o cenário. Poucos relatos de ressurreição e um túmulo vazio. Um outro cenário, um cenário com muitos relatos da ressurreição, muitos relatos de aparições do Senhor Jesus Cristo e um túmulo intacto. Se nós tivéssemos esse cenário, as pessoas iriam suspeitar de visões. Existe uma monografia escrita por uma irmã em Cristo,
aqui na Universidade de Brasília, sobre o quanto era corrente relatos de visões de pessoas que haviam falecidas ali no primeiro século. Ela escreve a monografia com o título O Jesus Póstumo, uma perspectiva comparativa da ressurreição. Está disponível na internet, depois, se alguém tiver mais interesse, eu posso passar o link, mas no Google você encontra. Então, se fossem muitos relatos, mas o túmulo estivesse lá, intocado, intacto, as pessoas iriam suspeitar de mais uma visão, mais alguém, mais uma pessoa dizendo que viu vivo alguém que esteve morto, alguém que estava morto. Era essa a consequência desse terceiro cenário. Mas não é nenhum desses três cenários o que nós temos. Nós temos muitos relatos de aparições e um túmulo vazio. Nesse cenário, o que iria acontecer? Iria acontecer o que de fato aconteceu na história. As pessoas procuraram saber mais acerca da ressurreição e muitas vieram a crer. Esse é o cenário que explica o surgimento da igreja no ambiente tão adverso, no ambiente tão hostil à fé cristã, como aquele ambiente do primeiro século. O nosso irmão Círio leu na introdução, e eu leio novamente, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9, que nos conta como era esse ambiente ali do primeiro século. Diz lá, 1 Pedro 5 e 9, resisti-lhe firmes na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Para o crente, o ambiente ali do primeiro século era um ambiente de sofrimento. Como explicar o surgimento e a sobrevivência da igreja nesse ambiente de sofrimento? É exatamente isso que explica esse cenário. Muitos relatos e um túmulo vazio. Era o que tínhamos ali no contexto da ressurreição. Inicialmente, poucos relatos de aparições do Senhor Jesus, mas eles vão aumentando com o tempo e chega-se a esse ambiente de muitos relatos e um túmulo vazio. Ambiente esse que é o que explica o surgimento e a sobrevivência da igreja, num lugar, num contexto de incredulidade e oposição tão feroz como o que foi enfrentado pelos nossos primeiros irmãos na fé, ali no primeiro século. Feitas essas observações sobre o contexto social, religioso, ali, em o ambiente sociocultural, religioso em que acontece a ressurreição, vamos então para 1 Coríntios capítulo 15, onde eu quero chamar os irmãos a atenção para 3 detalhes sobre a lista que o Paulo nos oferece aqui. O primeiro detalhe importante é que é uma lista incompleta. O Paulo não nos conta aqui todas as aparições do Senhor Jesus Cristo. Ele omite, por exemplo, a aparição do Senhor Jesus Cristo às mulheres. Ele não coloca na sua lista a aparição do Senhor Jesus aos discípulos em Emaús, a caminho de Emaús. Ele nos dá uma lista incompleta. A segunda observação que eu acho importante aqui acerca dessa lista é que o Paulo parece se preocupar com a ordem cronológica das aparições do Senhor Jesus Cristo. Observe que o Paulo diz aí no versículo 5, ele apareceu a Cefas e depois aos 12. No versículo 6, depois. No versículo 7, depois. Ainda no versículo 7, mais tarde. E por fim, no versículo 8, ele diz, afinal, depois de todos. Então, Paulo parece que ele tem o cuidado de colocar na sequência cronológica as aparições do Senhor Jesus Cristo que ele menciona na sua lista.
Ele diz, ó, primeiro aconteceu essa, depois a outra, mais tarde essa aqui, e afinal, depois de todas, o Senhor Jesus Cristo apareceu para mim. E a terceira observação que eu acho importante nós tirarmos aqui dessa lista é que ela é uma lista variada quanto ao número de pessoas. O Paulo coloca aqui 3 indivíduos, ele menciona Pedro, no versículo 5, ou Cefas, Tiago, no versículo 7, e ele menciona a si mesmo, no versículo 8. Além desses... Onde o irmão está lendo? Perdão. Onde o irmão está lendo? 1 Coríntios 15. Obrigada. Não, eu que agradeço. Muito importante a pergunta da irmã. Então, sobre essa passagem, irmã Regina, o ponto é, nesse momento, que o Paulo ele apareceu a 3 grupos e a 3 indivíduos. Vimos os 3 indivíduos. Quais são os grupos aos quais ele aparece? Aos 12, no versículo 5, aos 500, no versículo 6, e a todos os apóstolos, no versículo 7. Hoje nós vamos considerar as aparições do Senhor Jesus Cristo aos grupos, aos 12, aos 500 e a todos os apóstolos. Essa é a nossa tarefa hoje. Vou deixar as aparições do Senhor Jesus Cristo aos indivíduos para o nosso último estudo, na próxima quarta-feira, porque já é também um ponto de partida para a gente considerar as consequências da aparição do Senhor Jesus Cristo na vida daqueles para os quais ele apareceu. Nós podemos crer na ressurreição porque ela teve consequência na vida daquelas pessoas para quem o Senhor Jesus Cristo apareceu. Quem viu Jesus ressurreto mudou de vida. É isso que nós vamos considerar como quarta razão no nosso próximo encontro. Mas hoje, então, vejamos as aparições do Senhor Jesus Cristo a esses 3 grupos. Primeiramente, aos 12, e a palavra 12 aqui é uma figura de linguagem, ok? Não eram 12 nesse momento. Os irmãos sabem que Judas tinha suicidado. Ele se matou e os discípulos aqui eram, ou melhor, os apóstolos aqui eram em número de 11. Vai lá em Lucas 24. Isso fica claro em Lucas 24, versículo 33, onde o grupo dos apóstolos não é chamado de os 12, mas é chamado de os 11. Né? Apenas um detalhe que a matemática não permite, mas a língua, a linguagem, né? Aqui o grego, o português, permite. Então, sem qualquer ofensa à matemática, nós estamos aqui num contexto em que 12 é igual a 11. Ok? 12 aqui é igual a 11, como nós vemos em 24 e 33 de Lucas. Diz lá, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Quando a gente lê aqui o relato de Lucas 24, se a gente fizer uma leitura rápida, fica parecendo que tudo aconteceu num dia só. A ressurreição, as aparições do Senhor Jesus Cristo e a ascensão. Quer ver? Vamos ler alguns versículos que nos permitem ter essa impressão. Parece que tudo aconteceu num dia só quando a gente lê os seguintes versículos. Vamos lá, Lucas 24. Versículo 1, começa lá. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, então estamos aqui, no primeiro dia da semana, o domingo da ressurreição, alta madrugada. Agora, versículo 6. Já temos o relato seguinte, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. As mulheres foram ao túmulo, mas ali encontraram 2 varões, e eles disseram isso para elas, o Senhor Jesus não está aqui. O versículo 13 nos diz, naquele mesmo dia, o mesmo primeiro dia da semana, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E aí prossegue a narrativa nos dizendo como Jesus aparece para eles,
E quando estava findando o dia, o mesmo dia, já nos diz lá o versículo 29, quando estava findando aquele dia, olha lá, os discípulos convidam o Senhor Jesus Cristo da seguinte maneira: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Então o Senhor Jesus Cristo entra, aceita a hospedagem, eles estão lá preparando a comida, preparam a comida, o Senhor Jesus Cristo vai partir o pão. Nesse momento eles percebem quem é o Senhor Jesus Cristo. E nos diz o versículo 33, que tendo percebido isso, na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11. Eles chegam lá em Jerusalém, encontram os 11 reunidos, acham que vão contar uma novidade, mas nos diz o versículo 34 que o pessoal lá já sabia da ressurreição. E eles encontram os discípulos dizendo o seguinte: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Perceba, é tudo num dia só. O versículo 36 nos diz que eles estavam conversando sobre isso. Estavam falando essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. E lhes disse: paz seja convosco. E eles podem tocar o Senhor Jesus, nos diz o versículo 39. O versículo 43 nos diz que o Senhor Jesus comeu na presença deles. E o 44 nos diz: a seguir, ainda aparentemente no mesmo dia, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, e explica, o texto que a gente já considerou no nosso último encontro, explica como que Moisés, profetas, salmos, falavam a respeito dele. E o versículo 50 nos diz que depois desse momento, então, o Senhor Jesus os leva para Betânia e, erguendo a mão, os abençoou. E o 51, aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, parece, assim, numa leitura rápida, que tudo acontece num dia só, né? Primeiro dia da semana, no mesmo dia mais tarde, depois ou a seguir, e então... Gonçalo, Oi? o irmão vai ler João? Claro, nós vamos chegar em João. Nós vamos chegar em João. Mas antes de João, nós temos uma escala em Marcos, e essa escala vai ser muito breve. É só para dizer que Marcos repete a narrativa de Lucas. E lendo Marcos, nós temos a mesma impressão que temos em Lucas, que tudo acontece num dia só. Mas ainda antes de João, irmão Carlos, vamos a Mateus, capítulo 28, que Mateus já ajuda a quebrar... O Tomé é o grande diferencial, né? Isso, o Tomé faz toda a diferença nessa questão aqui. Muito bem adiantado, muito bem percebido. É ótimo saber que o irmão já enxergou boa parte do que a gente vai considerar aqui. E qualquer eventual esquecimento meu, fique à vontade, irmão, para me ajudar. Mateus capítulo 28. Se temos essa impressão lendo Lucas de modo rápido, quando a gente chega aqui em Mateus 28, versículo 16, essa impressão de que tudo aconteceu no mesmo dia cai por terra. Por quê? Diz lá, Mateus 28, 16, as irmãs, as mulheres cumpriram a missão que o Senhor Jesus Cristo tinha dado a elas, anunciaram a ressurreição deles e agora dele aos discípulos, e agora os discípulos estão aonde? Olha o detalhe, onde eles estão agora? Mateus 28, 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Perceba um detalhe importante aqui, queridos. Onde eles estão? Eles estão na Galileia. Eu compartilho com vocês aqui um mapa, só para a gente ter uma ideia da distância. Gostaria da confirmação que vocês estão vendo aqui o mapa. Conseguem ver o mapa? Sim. Beleza. Então, nós temos aí no mapa, esse é o mapa lá de Israel. Nós temos no mapa aqui
No número 7, aqui em cima, onde está o cursor do mouse, no número 7 nós temos Jerusalém, onde acontece a primeira aparição, lá de Lucas 24 e de Marcos 16. E aqui no número 5, de verde, nós temos Cafarnaum, onde provavelmente acontece o encontro lá de Mateus 28 e 16. De Jerusalém até Cafarnaum, nós temos cerca de 120 quilômetros, o que daria aí, caminhando 6 horas, ou melhor, caminhando a 6 quilômetros por hora, 10 horas por dia, 2 dias de viagem. Então, uma viagem a pé de Jerusalém para Cafarnaum, para a Galileia, ali na região próxima ao Mar da Galileia, levaria aí entre 1 dia e meio, 2 dias de viagem. Então, nós percebemos aqui que não é em um dia só que tudo acontece. Já temos aqui informação suficiente para isso, para perceber isso. Não é em um dia só que tudo acontece. Eles não chegariam na Galileia no mesmo dia que saíram de Jerusalém, o primeiro dia da semana. Então, nós temos já 2 aparições do Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma em Jerusalém e outra na Galileia. Qual das 2 ocorreu primeiro? Nós sabemos bem que é a aparição em Jerusalém, que ela acontece, Lucas deixa isso muito claro, no primeiro dia da semana, no dia da ressurreição. Agora surge uma outra pergunta importante. A aparição de Mateus 28 foi quanto tempo depois da aparição de Lucas 24? Nós já pensamos que ela foi de, no mínimo, 2 dias, aproximadamente 2 dias de intervalo entre elas. E o máximo? No mínimo 2 dias. E no máximo, quantos dias depois pode ter acontecido a aparição do Senhor Jesus Cristo lá no Monte da Galileia? De acordo com Lucas, lá em Atos, né, capítulo 1, o Senhor Jesus Cristo apareceu durante 40 dias. Convido você a ler Atos capítulo 1. O Senhor Jesus Cristo apareceu durante 40 dias. Versículo 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, no mínimo, cerca de 2 dias e, no máximo, aí as vésperas do dia 40. Porque eu tenho para mim que essa aparição na Galileia, registrada em Mateus 28, aconteceu mais perto do dia 40, do finalzinho das aparições do Senhor Jesus Cristo. Então, qual das 2 aconteceu primeiro? De Lucas 24. Qual o tempo entre elas? Entre 2 e quase 40 dias. Aí surge uma outra pergunta importante. Aconteceram outras aparições além dessas 2? E aí a gente vai para João, que nós temos já avisado pelo irmão Carlos muito bem que João vai nos falar mais coisas e coisas importantes acerca das aparições do Senhor Jesus Cristo. João nos conta que houve 2 aparições, além dessas 2 que nós já consideramos. João menciona lá no capítulo 20, em primeiro lugar, essa aparição que nós já consideramos lá, em Lucas 24, a aparição no primeiro dia da semana, no domingo. Nessa aparição, o Tomé estava? Tomé estava lá? Não estava. O João fala dela aí, ó. João capítulo 20, no primeiro versículo, ó, ele deixa claro, ó, no primeiro dia da semana, é a mesma aparição de Lucas 24. Lá no versículo 19, ele vai dizer, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os seus discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Então, na primeira, nós não tínhamos nem os 11, de acordo com o João.
12 na primeira é igual a 10, né? Mas os apóstolos contaram para Tomé o que tinha acontecido, e ele ficou interessado em ver Jesus. Ele não creu, mas quis ver o Senhor Jesus Cristo, tocá-lo, e o versículo 26 nos diz: passados 8 dias estavam outra vez ali, reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. O Senhor Jesus Cristo aparece, conversa com Tomé, fala para o Tomé tocá-lo, e esta é, então, uma outra aparição, além daquelas duas, de Lucas 24 e Mateus 28. E além dessa, em que o Tomé está presente agora, a segunda em Jerusalém, em que o Tomé está presente, João vai nos contar de uma outra aparição do Senhor Jesus Cristo em em João 21, perdão, aqui no capítulo 21, em seguida. Diz lá, João 21:1. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que se manifestou. E ele conta como o Senhor Jesus Cristo aparece a eles ali, na praia, conta-nos o versículo 4. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os seus discípulos não reconheceram que era ele. O Senhor Jesus Cristo, então, aparece para os discípulos enquanto eles estão pescando no mar da Galileia, ou mar de Tiberíades. E essa segunda aparição que João menciona e os outros evangelhos não mencionam, é a terceira aparição do Senhor Jesus Cristo a seus discípulos. Esse é um detalhe muito importante que João nos dá. João conta, lá no versículo 14, que esse episódio aí do capítulo 21 era já esta, João 21:14, era já esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Esse é um detalhe importante. Era a terceira vez que o Senhor Jesus Cristo aparecia aos discípulos. Então, o João, ele nos dá informações importantes. Ele acrescenta 2 aparições e diz que a última, que é essa aí, junto ao mar de Tiberíades, é a terceira. Se a de Lucas 24 é a primeira, ela acontece em Jerusalém. 8 dias depois, eles estão em Jerusalém ainda. Acontece a segunda em Jerusalém. Essa, junto ao mar da Galileia, é a terceira. A aparição de Mateus, capítulo 28, é, então, a quarta aparição do Senhor Jesus Cristo. Esse é um aspecto importante. Por que é importante? Porque, partindo do pressuposto que o Paulo está, de fato, colocando em ordem cronológica as aparições do Senhor Jesus Cristo, surge um espaço para que essa aparição do Senhor Jesus Cristo, em Mateus 28:16, seja a ocasião em que ele apareceu aos 500. Perceba, o Paulo fala, lá, voltando para 1 Coríntios capítulo 15, o Paulo fala que depois de ter aparecido aos 12, o Senhor Jesus Cristo apareceu e foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Perceba bem o detalhe. É possível que a quarta aparição do Senhor Jesus Cristo, essa lá em Mateus 28, seja a aparição aos 500? Parece possível. O Leon Morris, no seu comentário a 1 Coríntios, esse livrinho aqui, ele vai dizer o seguinte, olha o que diz esse irmão, um teólogo australiano, acerca dessa aparição do Senhor Jesus Cristo aos 500. Ele diz:
o aparecimento a mais de 500 irmãos pode ser, ele diz pode ser, o referido em Mateus 28 e 16. Se não for, é mencionado somente aqui, em 1 Coríntios capítulo 15. Então, esse irmão faz uma sugestão muito interessante. Ele sugere, olha, pode ser, é possível, que a aparição aos 500 seja a de Mateus 28. Se não for, ela é mencionada somente em 1 Coríntios capítulo 15. Essa sugestão que ele faz, ela tem algum amparo na Bíblia ou nós podemos descartar ela de imediato? Será que é absurda essa sugestão que ele faz? Ou dá para encontrar na Bíblia algum suporte para ela? Me parece que ela tem sim amparo na Bíblia. Nas narrativas que nós encontramos nas Escrituras. Em primeiro lugar, como nós já consideramos, ela é compatível, essa sugestão ela é compatível com a ordem cronológica que o Paulo parece adotar em 1 Coríntios capítulo 15. Nós já vimos, o Senhor Jesus Cristo faz 3 aparições aos 12 antes da de Mateus 28. Então, dá para dizer que ele apareceu aos 12 e depois aos 500, se a gente admitir que a aparição de Mateus 28 é essa ocasião em que ele aparece aos 500. Então, o aspecto cronológico dá suporte a essa sugestão. Além do aspecto cronológico, essa sugestão ela é compatível com o vínculo existente entre o Senhor Jesus Cristo e a Galileia. Porque Mateus 28 nos conta de uma aparição que aconteceu na Galileia. E o vínculo entre o Senhor Jesus Cristo e a Galileia era muito forte. Permitam-me compartilhar com vocês aqui uma relação de eventos da vida do Senhor Jesus Cristo que nos mostram quanto era forte o vínculo dele com a Galileia. Só movimentar a tela aqui. Isso. Consegui descer. Os irmãos estão vendo aí essa sequência de 1 a 7? Sim. Essa sequência de eventos aqui, de 1 a 7, são eventos que acontecem na vida do Senhor Jesus Cristo e estão aqui no mapa, numerados também. Perceba quais eventos da vida do Senhor Jesus Cristo acontecem aqui, na região da Judéia. É o nascimento dele, aqui o número 1, em Belém. É o seu batismo. E depois, a sua crucificação. A maior parte dos eventos dos evangelhos narrados da vida do Senhor Jesus Cristo acontecem aqui na Galileia. É aqui em cima que está a maioria dos eventos. Você olha para os evangelhos, o Senhor Jesus Cristo quase sempre está na Galileia. Ele nasce fora da Galileia, depois ele volta para ser batizado fora da Galileia, e depois ele fica só cerca de 40 dias ali, né, no contexto do batismo, fora da Galileia. Depois ele sai da Galileia para ser crucificado. A maior parte da vida dele foi vivida, então, ali na Galileia. Praticamente todo o seu ministério foi cumprido na Galileia. Ele era uma pessoa muito conhecida na Galileia. E Mateus 28 e 16 nos conta de uma aparição, um encontro do Senhor Jesus Cristo na Galileia. Então, nós temos aí uma circunstância que torna a sugestão compatível com as evidências bíblicas. E, além do aspecto cronológico, além da relação do Senhor Jesus Cristo com a Galileia, nós temos também uma compatibilidade da sugestão do Leon Morris com vários eventos da vida do Senhor Jesus. Vários eventos, permita-me compartilhar aqui, vários eventos na narrativa bíblica
que se constituem evidências para admitir que houvesse mais de 500 irmãos ali no Monte da Galileia. Ó, só lendo a parte em negrito. Em primeiro lugar, era um encontro, né? Os outros episódios eram aparições. O Senhor Jesus Cristo aparecia de surpresa, mas lá na Galileia foi um encontro, um monte previamente designado. As pessoas tiveram tempo de se preparar para estar lá e de convidar outras pessoas para estarem lá com elas. O encontro foi na Galileia, nós já consideramos. A Galileia oferecia melhores condições de reunião. Um monte ou colina indica muita gente. Era, por exemplo, o caso do Sermão da Montanha. O Senhor Jesus Cristo era ouvido por uma multidão, de acordo com o que fica claro lá na narrativa dos evangelhos. A quinta evidência que torna possível 500 lá na Galileia é que os discípulos tiveram tempo de falar das 3 aparições anteriores. Em sexto lugar, nós ficamos sabendo que tinha mais gente ciente da ressurreição do Senhor Jesus Cristo do que os 11. Quase sempre tinha mais pessoas do que os 11, os apóstolos mais chegados ao Senhor Jesus Cristo. Havia outros discípulos do Senhor Jesus Cristo que também sabiam. A sétima e última evidência é que o Senhor Jesus Cristo sai de Jerusalém, vai a Galileia e volta para Jerusalém. Né? Por que ele iria sair de Jerusalém e voltar para Jerusalém se ele fosse aparecer apenas aos 12? Né? Para aparecer aos 12, ele não precisava sair de Jerusalém, ir até a Galileia e depois voltar para Jerusalém. Então, ele tinha o propósito, nós assim cremos, de aparecer a mais pessoas, e esse parece ser mais um suporte para essa sugestão que o irmão Leon Morris fez, de que a aparição do Senhor Jesus Cristo em Mateus 28 é a ocasião em que ele aparece a mais de 500 irmãos. Aonde nós chegamos? Nós chegamos à afirmação de que Mateus 28 é a ocasião em que o Senhor Jesus Cristo aparece aos 500? Não, nós não chegamos aí. Mas nós podemos dizer que ela pode ser essa ocasião. Se, por um lado, não é possível ter certeza, por outro lado, a ideia não é nenhum absurdo à luz da Bíblia. Pode, sim, ser essa a ocasião em que o Senhor Jesus Cristo apareceu aos 500. Eu também acho que é possível aí, porque aí no texto diz que alguns duvidaram. Então tinha muito mais gente, né? Isso. Por quê? Por que tinha muito mais gente? Esse é um argumento que está lá, nessa lista, que a gente não explorou agora por razões de tempo, mas ficou registrado aqui, eu espero, na gravação, para que os irmãos possam ver depois. Uhum. Eles já tinham os 12, os 11, né? Eles já tinham visto o Senhor Jesus Cristo 3, Pedro já 4 vezes. Já era uma experiência repetida para eles. Não foram eles que duvidaram, né? Foram outras pessoas, alguns duvidaram. Não eram eles, certamente. Muito bem observado pelo irmão. E a última aparição do Senhor Jesus Cristo a um grupo, nós encontramos lá em 1 Coríntios capítulo 15, mencionada no versículo 7. Diz o Paulo que mais tarde o Senhor Jesus Cristo foi visto por todos os apóstolos. Por que o Paulo não repetiu a expressão aos 12? Ele faz uso de uma nova expressão. Ele diz, todos os apóstolos. Por que não os 12? Se fosse só os 12, ele poderia dizer os 12. Então, obviamente, ele inclui mais alguém. Quem é esse alguém? De acordo com Gálatas 1:19, muito certamente ele inclui agora o Tiago, que ele menciona já no próprio versículo 7, entre os apóstolos, porque ele considerava o Tiago um dos apóstolos. Então,
essa é outra aparição do Senhor Jesus Cristo a um grupo. E muito certamente, essa aparição mencionada por Paulo com a expressão todos os apóstolos é a ocasião da ascensão do Senhor Jesus Cristo, que nós temos narrada em Atos capítulo 1, versículos 9 a 12, e também em Lucas 24 e 50, e também em Lucas 19 e 29. Resumindo, queridos, nós tivemos, então, 5 reuniões do Senhor Jesus Cristo com grupos, 2 em Jerusalém, uma sem Tomé, outra com Tomé, 2 na Galileia, uma na praia, outra no monte, sendo que essa que aconteceu no monte pode ter sido a aparição aos 500, mencionada por Paulo, e mais uma no Monte das Oliveiras, por ocasião da sua ascensão. O Senhor Jesus Cristo, então, dá àqueles que caminharam com ele, os seus apóstolos, os seus discípulos, a oportunidade de vê-lo ressurreto 5 vezes. Foi uma experiência repetida, né? Eles não tinham por que duvidar da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Não foi um acontecimento isolado, foi uma experiência repetida. Puderam tirar eventuais dúvidas que possa ter surgido. Tiveram com ele várias vezes, né? Às vezes alguém acha 5 pouco, né? Agora, se alguém acha 5 pouco, não está considerando o quanto é extraordinário o evento. Né? Alguém que diga, não, 5 é pouco. Teria também de responder, quantas vezes você viu vivo alguém que esteve morto? Né? É extraordinário o evento. Então, o Senhor Jesus Cristo apareceu muitas vezes. 5 é muito. Né? E ele, muito provavelmente, apareceu mais vezes do que nós temos aqui, narradas nas Escrituras. Né? Ele ficou aparecendo ao longo de 40 dias, aqueles que andavam com ele. É esse o contexto, como nós já consideramos, que explica a sobrevivência da igreja num ambiente tão hostil ao cristianismo como era o primeiro século. E é importante nós considerarmos, e aqui eu termino, que as testemunhas da ressurreição fizeram a parte delas. Sabe, nós temos a certeza de que elas fizeram a parte delas, de dar testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, porque nós fazemos parte da igreja hoje. A igreja só existe porque elas fizeram a parte delas, de dar testemunho da ressurreição. Elas enfrentaram o sofrimento que era necessário, a perseguição, a oposição que era necessária. Era necessário enfrentar para dar testemunho da ressurreição e foram bem-sucedidas. Deram o seu testemunho no seu tempo. E agora é a nossa vez de continuar a anunciar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E o Paulo nos dá aqui, em 1 Coríntios 15, no finalzinho do capítulo 15, uma palavra de incentivo. Diz ele no versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. No Senhor o vosso trabalho não é vão. Qual é o fundamento pelo qual Paulo pode nos chamar a sermos firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor e dizer que nessa tarefa o nosso trabalho não é vão? O fundamento é precisamente a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, pois é dela que ele se ocupa quase todo o capítulo, se não todo. É da ressurreição do Senhor Jesus Cristo que o Paulo está falando em primeiro lugar. Que o Senhor possa, meus irmãos, minhas irmãs, nos abençoar e, por meio da esperança que a mensagem da ressurreição traz, continuarmos firmes, inabaláveis, sempre abundantes
na obra do Senhor. Amém. 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 Obrigado mais uma vez, irmão Salmon. É precioso nós vermos os detalhes, né? Eu sempre falo aos irmãos aqui, né? Observe os detalhes que estão escritos nos textos bíblicos, né? Não são à toa, não. Ali é para ser estudado. Né? E é importante nós tentarmos desvendar, né? Não ficar na superficialidade da leitura. Isso é muito importante. Isso faz com que a nossa fé fique firme-se mais ainda, né? Deus abençoe, irmão. Irmãos, estamos bem avançados aqui no horário, né? Nós vamos encerrar agora. Queremos agradecer a presença de todos os irmãos, né? Indistintamente, todos que estiveram, alguns já até saíram, e estamos contentes com a presença de todos os irmãos. Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Um abraço a todos os irmãos, às suas igrejas locais, e muitos estão aqui conosco. Lembrando apenas que teremos em live, no próximo domingo à noite, 18h30, nós estaremos com o irmão Paulo Denis Martins, nos trazendo a mensagem domingo à noite, ok? Dia 21, né? Isso mesmo, dia 21, domingo à noite, às 18h30, será o mensageiro, o irmão Paulo Denis, da nossa igreja local aqui em Turiaçu. Deus abençoe a todos. Podem abrir seus microfones e daqui a pouco eu estarei encerrando a nossa transmissão. Boa noite, gente. Obrigado pela companhia. Até quarta-feira que vem para a gente terminar. Grande abraço. Eu só queria reforçar, né, Carlinhos, que eu sempre disse para os meus adolescentes: Deus é um Deus de detalhe, Deus é um Deus minucioso, e a maravilha de conhecer a Deus é nos detalhes. Eu sempre disse isso para os meus aluninhos da EBD. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Agradeço pelas felicitações. A irmã Dita faz anos, porque Deus assim quis. O que nós desejamos, que ela seja feliz em Jesus. Amém. Ok, irmão. Vou encerrar, então, tá? Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ileni, boa noite. Boa noite. Com Deus. Boa noite. Tchau, tchau. Estou encerrando, hein? Obrigada.